Que momento especial, que noite bonita. E deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Você merece isso e muito mais, porque você tem sido um grande herói na vida dos seus filhos. E para nós que estamos do lado de cá da sua tela, é um privilégio poder estar nos comunicando com você e compartilhando com você essas palavras tão especiais que os seus filhos deixaram aqui conosco para mandarmos para você nesse momento tão bonito. Parabéns a você, pai, pelos seus filhos, pelo seu ministério em casa, parabéns pelo seu talento, parabéns pela sua dedicação, por tudo que você faz em vista do sonho que você tem de criar bons filhos na sua presença. Eu quero me apresentar brevemente para vocês. Meu nome é Aurione, eu conheci os filhos de vocês quando nós começamos o ano, porque antes da pandemia nós tivemos ainda aula presencial e nós nos vimos poucas vezes, porque em seguida começou então aí o nosso período de quarentena. Mas eu estou feliz de falar com você e com os seus filhos que certamente estão aí do lado de vocês. Aurione, eu sou capelão aqui do Colégio Adventista de Sinop, é um prazer muito grande fazer essa parceria com você. Mas pensando mais no objetivo de estarmos aqui hoje, eu quero dizer para você, pai, que ser pai é uma grande bênção. E essa bênção é concedida especialmente pelo Senhor a você. Mas ao mesmo tempo em que ser pai é uma bênção, é um desafio muito grande. Principalmente na atualidade, no momento em que vivemos, os desafios que um pai enfrenta ao tentar, no seu objetivo de educar os seus filhos, são realmente gigantescos. Eu imagino que às vezes você sai da sua casa, vai para o seu trabalho e você fica pensando no que talvez você podia ter feito de melhor no dia anterior ou mesmo naquela nova manhã pelos seus filhos que ficaram lá na mesa tomando de jejum enquanto você está no seu carro dirigindo em direção ao seu trabalho. Mas não se desespere, não se preocupe tanto assim ao ponto de ficar desesperado. Existem na Bíblia, na palavra de Deus, muitas palavras de conforto, esperança e motivação para você. E eu tenho certeza que você não tem sido um pai dos piores, não tem fracassado no teu objetivo de educar bem os teus filhos. Parabéns, então, mais uma vez, com toda sinceridade, por você ser o pai que você é. Nós temos visto nos filhos de vocês, que são alunos aqui do colégio, que realmente eles têm sido muito bem educados e treinados por vocês para serem boas pessoas, tanto no presente quanto também no futuro. Aqui na Bíblia, na palavra de Deus que eu tenho em mãos, eu quero compartilhar brevemente com você um pequeno trecho, mas antes de compartilhar esse trecho em si, que é o principal texto da nossa noite de hoje, não é muito demorado, obviamente, mas eu quero compartilhar com você citando só citando apenas alguns versículos que eu trouxe, que falam exatamente sobre o ministério de um pai e o papel de um pai, a importância de um pai, inclusive um pai temente a Deus, no processo de educação dos seus filhos. Aqui diz assim, em Provérbios 20, verso 7, o homem injusto leva uma vida íntegra, como são os felizes os seus filhos. Nós somos felizes como filhos, porque temos bons pais. Os filhos de vocês também são felizes, porque vocês são para eles bons pais. Diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, as seguintes palavras: ensina a criança no caminho que deve andar. Você certamente já ouviu falar sobre esse texto em algum momento. Alguns de vocês talvez até tenham ele decorado na mente e estão agora passando para os seus filhos, também para que eles decorem, porque um dia eles vão ser grandes e quem sabe também poderão compartilhar com os filhos deles, para você ver que esse realmente é um ministério. Essa é a melhor palavra que eu encontro para compartilhar com você o que eu penso sobre a paternidade. E esse ministério, ele tem assim uma vida muito longa, ele não para por aqui, ele tem uma sequência. Eu aprendo com os meus pais, eu ensino para os meus filhos, que daqui a pouco eu vou ensinar também para os filhos deles. Então não se esqueça, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando os seus filhos forem maiores, mais independentes, eles jamais se esquecerão ou se desviarão do caminho que vocês estão dando, mostrando a eles agora na infância. E o último texto que eu gostaria de citar, antes de ler o texto principal, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, versículo 13. Pais, sejam fortes. Deus é forte. E vocês, como pais, são de certa forma uma figura, um tipo de Cristo na vida dos filhos de vocês, porque vocês levam para eles esperança, fé, amor, paz, alegria, não apenas o sustento do dia a dia, mas sobretudo vocês mostram para eles o melhor rumo em que se pode andar como um filho. Na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 15, nós encontramos uma história fantástica de amor entre um pai e um filho. A história é a seguinte, você deve ter ouvido falar em algum momento também sobre essa história. A história nos diz que
é uma parábola, uma ilustração que Cristo contou, que um pai tinha 2 filhos. Um dia um dos filhos, o mais novo, falou: pai, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora, eu quero ser dono do meu próprio caminho, eu quero tomar minhas próprias decisões, não quero ser um filho dependente o tempo todo aqui do nosso ambiente, da nossa casa, dos seus conselhos. E outra coisa, eu quero construir novas amizades, então eu quero partir. O pai ficou pensativo, não cedeu em primeira instância, não foi tão rápido em conceder o pedido ao filho. Mas um dia, aquele filho novamente pede ao pai, e o pai: tudo bem, filho, vamos então repartir com você e o seu irmão os haveres. E o filho então pega a sua parte dos bens e viaja, vai embora. E quando aquele filho está longe, ele acaba com todo o seu dinheiro, tudo que o seu pai havia lhe dado, e lá no seu momento de sofrimento ele se lembra que tem um pai. E sabe qual foi o comportamento desse filho? Está aqui na Bíblia. Eu vou ler com você aqui os versículos, Lucas capítulo 11, do versículo 17 em diante, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos regozijemos. Agora, qual foi o motivo de tudo isso, de toda essa festa, de toda essa alegria no coração desse pai? Porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E a Bíblia diz assim: e começaram a regozijar-se. Eu quero concluir a minha reflexão com você, pensando um pouquinho em algumas poucas palavras que a gente pode tomar como inspiração resultante dessa leitura que nós fizemos agora. Essa história nos ensina diversas lições dentro do contexto da relação entre um pai e um filho. Eu quero apresentar 5 delas para você agora. Primeiro, estar na presença do seu pai é sinônimo de segurança, proteção e livramento dos sofrimentos para um filho. Quando um filho está na presença do seu pai, ele se sente seguro. Pode vir a tempestade que for. Ele pode até não saber nadar se ele estiver sobre as águas, mas ele sabe que se o barco afundar, o seu pai vai nadar para socorrê-lo e salvá-lo. Número 2, um pai nunca deixa de dar o perdão e o amor ao seu filho arrependido. É o que a história nos diz: o filho se arrepende, volta então para a sua casa e o seu pai o recebe e dá a ele o perdão. Número 3, o amor de um pai é maior do que o erro de um filho. Todos nós sabemos disso. Os nossos filhos às vezes dão um pouquinho de trabalho, às vezes eles são um pouquinho teimosos, alguns pelo seu temperamento, pelo seu comportamento, sabe, são um pouco mais agitados do que outros, mas não importa. Nós os amamos, a todos eles são nossos filhos, e um pai jamais deixa de amar um filho. Número 4, todo pai se sente orgulhoso por poder desfrutar da presença dos seus filhos. Está cansado? Chegou do trabalho ainda agora? Fazem algumas horas ou alguns minutos. E se tiver horas, eu imagino aqui no máximo 2, quem sabe, para quem chegou mais cedo do trabalho. Mas talvez você chegou faz poucos minutos, tomou o seu banho, sentou no sofá e está agora assistindo aqui essa transmissão e está com seus filhos aí do seu lado. Que felicidade! É um privilégio ser pai? É ou não é? E número 5, o que mais traz paz ao coração de um pai é saber que seus filhos estão bem. Não foi o que aconteceu na história do filho pródigo, que a Bíblia em Lucas 11 nos traz? Uma parábola contada por Jesus com a intenção de ilustrar o poder do amor e do perdão que Cristo pode dar? Você é como Jesus na vida dos seus filhos. Assim como Deus nos ama e nos concede o seu perdão, porque é isso que a parábola também quer nos dizer. Você, como pai, cuida do seu filho com um amor incomparável. Nós amamos os nossos filhos e esse é um dom que Deus nos deu. E por último, concluindo, eu vejo exatamente nisso a beleza da relação entre um pai aqui nessa terra e o nosso eterno Pai, que é Deus que está nos céus, mas que também está entre nós, inclusive com você, pai, comigo também que sou pai, nos capacitando, nos mostrando qual deve ser o caminho que devemos mostrar aos nossos filhos. Então eu concluo dizendo o seguinte: da mesma forma que Deus, um pai se preocupa com a felicidade dos seus filhos, da mesma forma que Deus, um pai, provê o sustento para os seus filhos, assim como Deus, todo pai ama seus filhos. E por último, da mesma forma que Deus, um verdadeiro pai se sacrifica por seus filhos. E não foi exatamente isso que Jesus fez? Ele é o nosso maior exemplo.
E quando você está se sacrificando pelos seus filhos, de certa forma você está também dizendo para os seus filhos que faz sentido amar a Jesus. Não tem como você não ser chamado de herói nesse dia. Porque é exatamente assim que os seus filhos te veem, como um grande herói. E digo mais, quantos pais já não se esqueceram de si mesmos para dar o conforto que os seus filhos tanto precisavam? Às vezes no meio de uma situação difícil, de uma crise, tiraram do seu prato para dar para os seus filhos, para não vê-los sofrendo. Pai, você é sim um herói. Não ache que essa frase que está nesse banner atrás de mim, meu primeiro herói, é apenas para trazer brilho aos seus olhos por causa de uma transmissão que está sendo feita. Não, isso é realmente o sincero desejo, a maneira como nós enxergamos você, como um grande herói para os seus filhos. Parabéns pela sua família, parabéns pelos seus filhos e parabéns por você ser o pai que é e por você ser na vida dos seus filhos o herói que também você é. Deus te abençoe muito.